Que o objetivo de vocês fazendo um curso que exige tanto, né, tanto esforço, tanta dedicação, é ser só mais um, né? É não fazer a diferença, é ser apenas uma pessoa, né, com uma formação, com um técnico e só? Ou será que vocês querem algo diferente, né? Vocês querem fazer a diferença? Que tipo de profissionais? Vocês querem ser um excelente profissional? Será que seria esse o objetivo de vocês? Será que quando a gente pensa em postura profissional, quando a gente pensa em dedicação dentro dessa profissão, será que vocês não querem ser aquele que todo mundo olha e fala assim, né, dentro de um grupo de pessoas que estão sendo selecionadas? Ó, o Renan colocou com toda certeza. Será que ele não quer ser olhado e falar assim, o Renan, sabe aquele rapaz que tem iniciativa, aquele rapaz que faz além do que a gente pede, não reclama de nada, qualquer setor que a gente manda tá bom. Isso tudo é muito contado, né? Quero ter humildade para... Muito bom, Bianca. A gente não vai saber de tudo nunca, tá? Não vai saber de tudo. Agora, o interesse em aprender é o que faz a diferença, né? De você chegar para o médico, para a enfermeira, para o colega e falar, olha, isso eu não sei, me ensina. Antes que alguém te coloque numa situação difícil, antes que você esteja numa situação difícil, você ter a iniciativa, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nas UTIs que eu trabalhei anteriormente a essa que eu estou trabalhando, quem coletava os exames era o laboratório, tá? Então, tinha uma equipe do laboratório, ia lá, coletava os exames e o enfermeiro ele não precisava ficar responsável por isso. Por hoje, agora, recentemente, fui alocada numa UTI geral, mas anteriormente eu estava numa UTI Covid, né? Então, os técnicos de laboratório não podiam ficar entrando, saindo dessa UTI, porque senão também entrar em outros setores, enfim, por conta de contaminação, risco, etc. Então, quem coleta todos os exames é o enfermeiro. E eu não tinha grandes experiências com alguns exames específicos, né, com os tubos e tal. Então, o que eu fiz quando eu cheguei? Né, na primeira semana, foi passado para mim que isso era a responsabilidade do enfermeiro, e aí eu cheguei para um colega mais antigo e falei assim, olha, lá era diferente, a gente não coletava esse, não tem experiência com isso, isso. Você pode me mostrar como você faz? E fui junto com ele a primeira vez. Depois disso, eu tentei fazer com segurança, né, dentro, bonitinho ali daquilo que é correto, eu fui e fiz sozinha. Então, no plantão seguinte, né, eu falei para o colega que tinha me orientado, eu falei, agora me passa todos os exames das 12 horas, tudo que tiver de exame, eu quero coletar. Pode ser? Você se importa? Ah, mas você não está aprendendo? Por isso mesmo. Por estar aprendendo, eu quero fazer tudo que aparecer. E aí, por mim, tudo bem. E aí, quando eu tinha dúvida, eu chamava. Colega, você pode me dar uma força aqui? Olha, não estou conseguindo desse. O que eu estou fazendo de errado naquele? Mas, a partir dali, eu tentei coletar todos os exames do setor. Todos os dias que eu ia, eu tentava ver algum procedimento diferente. Eu não lembro como é que mexe na DNV. Na DVE, perdão, na DVE. Aí eu chamava o colega que tinha mais experiência, me explica aqui, esse equipe eu não conheço e tal. E aí a gente ia fazendo junto, a primeira vez eu fazia junto com o colega. E depois a segunda, a terceira, a quarta eu tentava fazer sozinha, né? A empatia é fundamental. Empatia não só com o paciente, gente, lembra disso. Quando nós estamos sendo avaliados e dentro da área da saúde, a empatia, a humanização, não é só com o paciente, é com o colega, com a equipe, né? Você valorizar o outro colega, você ter paciência com o outro colega, você ter essa empatia com o outro colega. Se colocar no lugar do outro, né, tem ali tudo a ver com a empatia, então tá certinho. Isso é ser um excelente profissional, tá? E aí, cada um vai precisar verificar as oportunidades que serão dadas a vocês, né? Para então desenvolver essas habilidades. São muitos exemplos que eu poderia dar. Quando a gente fala de ser um excelente profissional, é aquele que busca segurança, é aquele que tem o tom certo da voz, aquele que sabe o que falar, quando falar, usar as ferramentas da forma correta, evitando acidentes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, desculpa, perdão,
né? Essas palavrinhas que a mamãe com certeza ensinou para vocês. Eu tenho certeza que papai e mamãe ensinaram essas palavrinhas para vocês. Elas são fundamentais no dia a dia no hospital. Você não pode excluir essas... Não só hospital. A gente fala hospital, né? Porque geralmente é onde é o maior campo de trabalho para nós. Mas também no ambiente de trabalho. É fundamental. Você precisa ter essa desenvoltura. Você precisa desenvolver. Faça isso no dia a dia. Nos vídeos que eu gravo, unidade por unidade, lá na plataforma, eu passo um desafio para vocês por dia, né? Por unidade. E tentem desenvolver esses desafios, né? Cumprimente o moço lá da portaria, o motorista do ônibus, o motorista do Uber, a moça da higienização, ela tem nome, né? Não é moça da higienização. Eu sempre gosto de perguntar qual é o seu nome? Ah, Andréia, Maria, Amanda. Não importa, ela tem um nome, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. Talvez ela tenha tido um pouco menos de oportunidade que você, talvez seja uma pessoa que sofreu mais do que você, talvez seja uma pessoa que talvez não aproveitou as oportunidades ou simplesmente não se identificava, né, com estudar, não gosta de estudar, gosta de fazer aquilo que faz. Independente do que ela faça, você também não consegue trabalhar bem sem aquela pessoa, a moça da Copa, né, a colaboradora da Copa, a que entrega a dieta, não interessa o que a pessoa faça, a profissão, o cargo, o nível, a empatia, a humanização, ela tem que ser com todos. Quando eu falo de humanização, às vezes dá a impressão que essa matéria vai falar só de passar a mão ali na cabeça do paciente, né? E de tratar o paciente como se ele fosse um bebezinho. Não é só isso. É muito além disso. E assim como humanização também é ser sincero, né? É ser verdadeiro com o paciente. Então, humanização não é, por exemplo, você falar não vai dar tudo certo, vai sobreviver, vai ser, não, imagina que isso, capaz, vai dar, não, vai ser ótimo. Não, humanização é além disso. Às vezes a gente fala a verdade, né? A gente fala, olha, não sei, a gente vai fazer o nosso melhor, né? Lembrando que a enfermagem não passa diagnóstico, não passa o quadro do paciente, mas é a gente que vai estar ali do lado, muitas vezes, quando o médico der a notícia do óbito, muitas vezes somos nós que vamos estar ali do lado do acompanhante do paciente quando o médico falar assim, olha, pai, mãe, né, marido, esposa, não tem mais nada que a gente possa fazer. Nada. Os exames são incompatíveis com a vida. Recentemente eu ouvi um médico falando isso para um pai, né? O rapaz tinha 24 anos. 24 anos. E a médica falou pro pai, o pai ali, não, vai dar tudo certo. Não, ele vai sair daqui, vai sair andando comigo e tal. E a médica olhou para ele e falou assim, pai, os exames, os sinais vitais dele, tá vendo? São incompatíveis com a vida. Ninguém vivo que tem prognóstico de recuperação tem esses resultados. Eu não sei se ele passa de hoje à noite, a médica falou. E quem é que estava do lado do pai e da médica? Eu, né? E aí, geralmente, a pessoa, principalmente quando não está aceitando aquela situação, ela busca consolo, ela busca socorro em alguém, né? Ela vai olhar para alguém e, né, olhou para mim. E aí, o que eu pude falar para ele? Nós garantimos que faremos o melhor enquanto ele estiver conosco. O melhor é o quê? Trocar fralda, higiene, né? Passar uma sonda decentemente, chamar ele pelo nome, coletar um exame no horário, ser uma pessoa equilibrada, né? E isso é fazer o melhor dentro dessas possibilidades, certo? Então, nós temos que desenvolver. Esse aqui é um exemplo, na verdade eu falo mais quando eu falo de segurança, né? Então, existem algumas regras que a gente tem que cumprir. Pode brinco dentro de serviço de saúde? Não. NR32 não pode brinco. Pode aliança? Não, não pode. E aí tá o exemplo, não necessariamente na enfermagem, tá? Mas de trabalhos ou momentos que não deveria estar usando brinco, aliança, acidentes que podem acontecer. Na enfermagem, o que pode acontecer é um paciente agitado durante um procedimento, né? O brinco, rasgar a orelha, cordão, né? Enforcar o profissional. Então, existem algumas coisas que não podem e a gente tem que cumprir ali direitinho.
De fato, a enfermagem, ela é muito, muito, muito exigida. A enfermagem tem muitos procedimentos, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas, ainda assim, nós temos que ter equilíbrio, nós precisamos desenvolver a humanização, tudo bem? Então, por mais que você tenha muitas tarefas ao mesmo tempo, por mais que você precise desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo, é importante que você sempre busque a humanização. Você sempre tem aquela... Lembra que eu falei? Você está se arrumando para ir trabalhar, você bateu o ponto, você está indo para o seu plantão, tem que ter essa consciência de que é uma escolha, igual um relacionamento, né? Então, quando a gente fala aí dessa escolha e comparando a um relacionamento, por exemplo, num relacionamento, quando você vê que não dá mais, o que geralmente você faz? Ou você senta e resolve com a outra pessoa, seja amizade, casamento, namoro, tá? Você senta e resolve para melhorar aquilo, ou então você termina aquele relacionamento. Não é assim que geralmente funciona? Uma pessoa saudável, resolvida, é assim que funciona. Ó, vamos sentar, vamos resolver, porque assim não dá para ficar. Ou então, olha, já tentamos de tudo e não dá para continuar. Tudo bem? Na enfermagem é a mesma coisa. Enfermagem não é só uma profissão, você vai lá, bate seu ponto, hoje eu tô afim, amanhã eu não tô afim. Não, tá? Enfermagem, você tem que ter uma dedicação naquele momento ali exclusiva, um olhar, né, diferenciado. E aí, quando você perceber que você está trabalhando e para você já deu, você já está tratando mal o paciente, você já está impaciente, quando você vai para o plantão, você já vai de saco cheio, não vejo a hora de ir embora, tomara que o plantão seja tranquilo. Essa frase me mata, a expectativa de um plantão tranquilo. Então não vai, criatura, não vai. Como que você vai, né, para uma sala de emergência, para uma UTI, para um PS? Ah, espero que seja tranquilo. Você se formou para salvar a vida e você está torcendo para não aparecer ninguém? Você se formou porque você viu lá no Grey's Anatomy, porque você viu no House, você viu não sei aonde, né? Você viu alguma enfermeira que era seu exemplo, que era sua inspiração, e aí você escolheu enfermagem. Mas no dia do seu plantão você espera que não aconteça nada. Ai, tomara que ninguém pare hoje. Ai, tomara que ninguém passe mal hoje. Tomara que ninguém tenha diarreia hoje. Meu, para. Vai fazer outra coisa. Vai procurar um trabalho administrativo, vai trabalhar com computador, vai trabalhar no pet shopping, mas na enfermagem não existe isso. Quando eu vou trabalhar, eu sempre tento me lembrar, né, me cobrar disso. Que Deus envie para mim os pacientes mais difíceis, né? Os pacientes mais que precisam mais de mim, os procedimentos que eu não conheço, né? Os médicos mais que cobram mais exigentes. Eu quero ter a chefia mais exigente, porque isso vai fazer de mim um profissional melhor. Então, se eu chegar lá e o paciente parar, eu quero saber como agir e eu quero conseguir trazer ele de volta. Não eu, né? A equipe toda. Eu quero saber qual o passo a passo. Sabe? Não, Lud, não tô. Não, meu amor. É porque, assim, as pessoas costumam confundir as coisas. Não acho que pet shopping é fácil. Na verdade, trabalho nenhum é fácil, né? As cirurgias lá não são diferentes, não, viu, professora? As cirurgias lá também são corretas. Eu sei, meu bem, eu sei. Não foi desmerecendo o trabalho, muito pelo contrário, né? Não, Mas é que... não, não estou merecendo, não. É que, igual eu falei para a professora Vanessa e falo para os professores que a gente agora estamos vendo os aparelhos, né, tudo, e não é diferente, é tudo igual. É tudo igualzinho. Eu acredito. Eu sei que é. Inclusive a parte de UTI, né? Semi-intensiva, ventilador mecânico. Esses dias eu vi Isso, um vídeo de uma cirurgia em cavalo. A preparação da sala de cirurgia é igual, só que em proporções, né? anestesia, Sim, a droga. medicação, a droga, exato. As drogas são as mesmas praticamente. Uma ou outra são específicas para animais, mas a maioria são as mesmas que a gente usa no ser humano. As mesmas. Todas, todas.
Exato. As dosagens, às vezes, são diferentes, né? Óbvio. Peso, altura, idade, né? Sim, sim, sim. Mas fora Mas isso, a ação, eu estava falando para professora que é igual, é sim, igualzinho. É sim. muito lindo mesmo. O que eu digo geralmente assim, né, para procura outra coisa, por exemplo, vamos tirar então o exemplo do pet shop, mas vamos colocar aí administrativo. Só que se a pessoa é uma pessoa que já não gosta de trabalhar, não vai dar certo em lugar nenhum, vai estar sempre insatisfeito em qualquer lugar que vá, né? Primeiro ponto, você tem que gostar de trabalhar. Só que na enfermagem você tem que pensar que você vai lidar com pessoas, com seres humanos, né? Eu sou totalmente contra maltratar animais, obviamente, né? Sou a favor, a anestesia, né? Deixar o paciente, o animal, né? Paciente confortável, tudo isso, tá? Não tô falando contra, né? É que não é a minha especialidade, não é a minha realidade. Agora, quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de ser humano. A, a, venhamos e convenhamos, há uma diferença brutal entre o ser humano e o animal, né? O animal merece carinho, respeito, humanização, tudo beleza. Mas de ser humano para ser humano, né? Você está fazendo enfermagem, é inconcebível que você vá trabalhar com preguiça, que você vá trabalhar já cansado, no sentido, cansado fisicamente pode ser. Possivelmente amanhã eu vou trabalhar exausta, às 24 horas, porque hoje, né, durante todo o dia, eu dormi 3 horas e eu trabalhei 24 ontem, né? Então, assim, obviamente eu vou estar um pouquinho mais cansada. Já me planejei para no domingo descansar, né? É um planejamento, mas não significa que amanhã eu vou, ai, que saco, né? Tudo que acontecer, que eu tiver que fazer, levantar da cadeira, tá? Muito pelo contrário, tô ansiosa para chegar amanhã e ver os meus pacientes. Eu quero ver se o Moacir ainda tá lá, se deu tudo certo na cirurgia. Eu quero ver a outra mocinha também do acidente de moto. Quero ver o Matheus. Eu quero ver esses pacientes. Eu fico ansiosa, fico me controlando para não perguntar pro colega que estava hoje como é que estão as coisas lá, né? Então é esse sentimento que a gente tem que alimentar. Porque se a gente não alimentar esse sentimento, se a gente não tiver esse pensamento, você vai chegar se arrastando no plantão, você vai ser um peso para a enfermeira, para o enfermeiro, você vai ser um peso para os colegas e você não vai prestar um atendimento humanizado. Não vai. É diferente do papel, né? Hoje eu tô afim. Aí eu vou lá e faço o relatório bonitinho, tiro xerox, arrumo a mesa do escritório, deixo tudo bonitinho. Hoje eu não tô afim. Aí eu deixo os papéis lá, amanhã eu vejo, né? Eu já trabalhei em escritório. Tem que ter responsabilidade também, tem que ter compromisso também, mas existe isso, né? Aquele dia que você não tá muito afim, aí você toma 3 cafés no dia, pede pro chefe para entregar o relatório depois. Vocês entendem a diferença? Então, por isso que quando vocês vão para o estágio, por isso que eu exijo tanto de vocês, quando eu estava ativamente como coordenadora, né, ali mais perto de vocês, os estágios rolando, eu exigia que o estágio fosse presencial, beira-leito, colocar a mão no paciente. Eu sempre falei para os supervisores, sempre, é para o estagiário sair daqui descabelado, suado, sujo, é para meter a mão na massa, é para correr de um lado para o outro, para ver se realmente gosta da enfermagem, para ver se entendeu o que é a enfermagem, certo? E saímos mesmo. Ai, que Saímos bom! suados, descabelados. Foi. Cansado! Aquele quarto andar, olha, era uma coisa. Mas E, foi muito bom. então, isso me deixa feliz, feliz, porque a gente não está enganando vocês. Não adianta fazer um estágio meia boca, de meia horinha, fingir que foi, assinar que foi e não foi. E aí, quando chegar na hora do vamos ver, você fala, meu Deus, me jogaram numa guerra, no inferno. Não, não é isso. Vocês já vão preparados, né? Vocês já vão lá sabendo o que que é. Hoje, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma ex-aluna. Ela está trabalhando na Santa Casa e no Hospital Guarujá. Gente, vocês não sabem a alegria que é, sabe? Era uma aluna bem dedicada, ela era representante de classe também, e então ela se envolvia bastante com tudo, ela participava de tudo, ela respondia pela sala, ela fazia os estágios, foi um sacrifício, porque ela tinha que trabalhar e trabalhava bastante, sabe?
passou por bastante dificuldade durante o curso, bastante dificuldade. Logicamente, vocês vão ter uma história aí bem interessante para contar, né? Vocês se formaram no meio da pandemia. Por outro lado, vocês vão ter muitas vagas, né? Talvez não tenha mais hospital de campanha, talvez não tenha essas vagas temporárias, mas os hospitais ampliaram. É fato, as vagas ampliaram. E eles vão tentar segurar ao máximo o que foi ampliado. Porque mesmo com essa ampliação, numa situação normal, precisa dessa quantidade de profissionais, precisa até mais, né? Então, eles vão tentar segurar o máximo. Então, vocês vão ter muitas oportunidades. Muitas. Porque o vírus não vai embora, né, professor? O vírus vai permanecer. Mesmo com a vacina aí, a gente vai permanecer com ele, né? Então, sim, eu acho que continua ainda. A abertura que fizeram continua. E não só pelo vírus, porque olha só, em alguns hospitais tinha, por exemplo, algumas vagas, né? De UTI, algumas vagas de clínica médica, clínica cirúrgica e tal. Vamos falar um número fictício, tá? Por exemplo, 30 leitos de UTI. Antes da pandemia, antes disso tudo. Era suficiente os 30 leitos? Não. Tá? Nunca foi. As vagas que nós tínhamos nunca eram suficientes. As UTIs sempre estavam lotadas. Tanto que existe uma coisa que criaram chamada vaga zero. Tá? A vaga zero é aquela vaga que não existe, que você cria na hora de uma necessidade. Tá? Por exemplo, a UTI tem 10 leitos. E tem um que não é contado, que é a vaga zero, num caso tipo extremo. Tá? E sempre aquela correria para dar alta para o próximo entrar. Sempre tinha fila. Planejamento de cirurgia, sempre pensando na fila da UTI. Muitas cirurgias canceladas porque não tinham vagas de UTI. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Então, agora ampliou. Então, de 30, muitos hospitais passaram de 30 para 70 leitos de UTI. De 30 para 50, de 30 para quase 100 leitos de UTI. Não vai conseguir permanecer o 100% que foi ampliado. Mas alguma coisa, com certeza, eles vão permanecer. Né? Então, foi contratado 50 profissionais, entre técnicos, enfermeiros, auxiliares e tal, para a pandemia. Desses 50, 20 vão ficar. Vocês estão entendendo? E desses 20, quem são esses 20 escolhidos? Os melhores. Os que não reclamaram, os que fizeram hora extra. Mas eu sou obrigada a fazer hora extra? Não, fica à vontade. Você pode dizer não para sua chefia. Né? Então, vocês têm que ter se coloque também no lugar do líder, no meio de uma pandemia. Logo que eu cheguei aqui, o hospital estava bem cheio, né? Enfim, vários colegas infectados, uma loucura tal. E precisou, em muitas situações, eu fazer 24, no mesmo hospital, tá? Fazer 24, 36, ou fazer 24 e dormir 6 horinhas e voltar para fazer mais 24. Precisou tiveram várias necessidades. Eu nunca reclamei. Nunca. Muito pelo contrário, eu falava assim, eu venho quando a senhora precisar. Falava para minha chefe direta. Né? Porque é um setor que eu gosto, eu vim disposta para isso, eu escolhi isso. Eu escolhi. Eu não vim por falta de opção. Eu escolhi qual estado, qual hospital, qual vaga, qual setor. Eu escolhi. E eu me sinto privilegiada por fazer isso, por participar disso. Certo? Então, vocês precisam desenvolver esse sentimento. Eu postei recentemente, só que eu acho que foi no Insta. Vou ver se eu acho para mostrar para vocês. A gente tem que se blindar, né? A gente tem que proteger a nossa mente, porque ao nosso redor vão ter várias pessoas reclamando de tudo e de todos, né? Então, vão reclamar do horário, vão reclamar do café, por exemplo, né? Os 2 lugares que eu estou trabalhando aqui, eles oferecem café da manhã, café da tarde, almoço e janta, tá? Por conta do hospital. Eles oferecem isso. E eu já trabalhei em hospitais, né, fora daqui, que não oferecia isso, tá? Você que leve seu almoço, você que leve seu jantar, você que leve seu café, né? E aqui eles oferecem. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas reclamando. Eu não gosto desse pão. Eu não gosto desse café. Café com leite de novo. Frango de novo.
Gente, aí eu falo para esses colegas, né? Eu falo, gente, já trabalhei em um lugar que não oferece nada. Aqui pelo menos oferece, né? Você não gosta, traz o seu. Eu já trabalhei em um lugar que é nada, nem a copa, né? E aqui, além da copa do refeitório, ainda oferece a refeição. Então a gente tem que aprender a blindar. Ó, foi esse daqui que eu tava falando. Proteja sua mente, né? Então, um preservativo, a pessoa trabalhando, né? E as outras pessoas em volta. Ah, eu trabalho muito. Ah, chega logo sexta-feira. Ganho pouco. Aquela garota é muito chata. Odeio esse lugar. Vocês vão ouvir isso constantemente, tá? Constantemente vocês vão ter pessoas ali reclamando e fazendo e murmurando e arrumando confusão e criando situação. Blinda a sua mente. Você até pode escutar, né? Mas aí você vai. Posso. Exatamente, Bianca. Eu posso corrigir meu colega? Não sei. Qual é o grau de amizade, intimidade que vocês têm, né? Dependendo da pessoa, quando eu percebo que a pessoa aceita o que eu falo, não falo assim, colega. Isso não é legal, né? Quando é minha equipe, quando são os meus técnicos, eu reúno a equipe, eu falo, gente, tá muita reclamação. Isso não vai mudar o nosso trabalho. Não é a nossa reclamação que vai fazer com que o pão seja melhor. Não é a nossa reclamação que vai fazer com que venha café no lugar do chá. O que eu posso resolver como enfermeira? Vamos lá, vocês não gostam, ninguém gosta de chá? Todo mundo prefere café? Vou falar com a COP e vou ver se há possibilidade de não vir mais chá. Agora, existem outras coisas que não tem como mudar. Adianta reclamar? Não adianta reclamar. Tudo bem? Então, blindem aí a cabecinha de vocês. Isso em todos os ambientes. Escola é assim, trabalho, família, né, casamento, tudo é assim. Tem que blindar a sua mente e tentar ser mais saudável possível. E de preferência, influenciar positivamente, né? Influencie seus colegas, influencie os seus parceiros, influencie sua liderança. Às vezes sua liderança ela já está tão cansada de tantas reclamações, de tantas coisas que tentou fazer e não conseguiu, que também está cansada e acaba indo na onda, né? E você pode falar, chefe, eu acho que não, eu acho que sim, eu acho que a gente pode tentar fazer isso para melhorar. Será que tem alguma coisa que nós podemos fazer para que isso seja melhor, né? Então, existem formas de você também transformar aquela reclamação numa oportunidade de melhoria, certo? Então, ótimo, não reclamem, tá? Façam sempre o melhor. Dentro de fazer o melhor, entra aquela parte do código de ética que eu falei para vocês, né? De cumprir as normas, de cumprir as leis. Por exemplo, andar de jaleco na rua, é certo? Sim ou não? Não, Por quê? Porque alguém falou que é feio? não. Por que não pode andar de jaleco na rua? Quem disse isso? Onde está escrito? Que pode levar bactérias, né? Tá. Na roupa. O que mais? Mas isso é regra do hospital? É um código de ética, não é, professora? É mais do que isso. É uma norma da RN 32. É uma lei. Existe uma lei. Existe uma lei que diz que é proibido usar jaleco na rua. Você leva a contaminação do hospital para a rua e leva da rua para o hospital. Lei. Então, não é a Bárbara que está falando, tá? Não é uma coisa criada pela Escola Técnica Adélia. Não é uma norma institucional de um hospital chato, um hospital que é muito exigente. É lei. Não é bonito andar na rua de jaleco. Quais são as exceções? O pipoqueiro, cabeleireiro, tá? Por quê? Porque não tem nada a ver com a área da saúde. Eventos que a gente faz na rua, como a gente fazia em saúde pública, é diferente, né? A gente não saiu do hospital para a rua, da rua para o hospital. Nós estamos ali exercendo o papel da enfermagem naquele local. Então, a gente usa o jaleco como identificação e proteção também, tá? Então, nesses casos, tudo bem. O professor está dentro da escola. Saiu da escola, rua, escola.
Tudo bem, o jaleco é só para identificar, né? Para preservar a imagem do professor. Ah, ele pode, não tem problema nenhum. Hospital, rua, hospital. Não. Vai contra uma lei e, obviamente, isso se torna antiético, tá? Isso se torna errado. Certo? Então, quando a gente pensa em ser profissional, o melhor profissional exemplar, entra esse tipo de coisa que as pessoas negligenciam, porque é mais fácil, né? Vai com aquela blusa decotada até o umbigo, vai com aquela blusa branca transparente que mostra até a alma, vai com aquela calça curta que você não pode abaixar para pegar um papel no chão que mostra tudo. Aí quer usar o jaleco para cobrir tudo que está errado. Você tem que ir com uma roupa profissional o suficiente para quando você for na rua, quando você for almoçar, quando você for jantar, você tirar o jaleco, tá? Outra coisa também, você trabalha de jaleco, você trabalha, né? Você está fazendo estágio de jaleco, você está trabalhando de jaleco, é jaleco fechado. Em poucas situações a gente permite o jaleco aberto. Por exemplo, setor fechado, UTI, centro cirúrgico, a gente trabalha com a roupa privativa, né? Aquela azul ou verde. E quando a gente vai de um setor, por exemplo, vou levar o paciente no raio-x, eu não posso sair só com aquela roupa privativa, que alguns chamam de pijama, né? Eu não posso só sair com aquela roupa privativa. Eu coloco o jaleco em cima, tá? E aí eu vou... nesse caso, até tudo bem o jaleco aberto. Até tudo bem. Até porque a roupa privativa é muito pano, né? Geralmente a gente tá com uma roupa por baixo, uma roupa de baixo, a roupa privativa por cima, que é geralmente grandona, né? E aí você coloca o jaleco por cima, fica mais difícil fechar. Nesses casos, até tudo bem o jaleco está aberto, ok? Fora isso, eu trabalho lá na ala e na ala todo mundo trabalha de jaleco. Fecha esse jaleco. Você vai para o estágio? Fecha esse jaleco. Não faz sentido você usar o jaleco aberto. Tudo bem? Então tá bom. Meu jaleco é feio, então compra um bonito. Para um pouquinho e lembrem-se, pensem o motivo pelo qual vocês começaram o curso. Alguma coisa motivou vocês, alguma coisa trouxe vocês para o curso, né? Alguma coisa fez vocês pensarem assim, eu quero fazer enfermagem, eu quero estar mais próximo da medicina, eu quero cuidar de pacientes. Alguma coisa mexeu com vocês em algum momento, né? Vocês estiveram em algum momento contato com o assunto, com o tema, com a profissão. E aí isso encantou vocês de alguma forma. O que foi? Vocês conseguem lembrar? Alguns foi uma série, alguns foi um filme, às vezes foi uma situação familiar, às vezes foi alguma coisa ruim que aconteceu e aí você quer fazer melhor, você quer participar melhor, ou você estudou a profissão e você viu, não, isso se encaixa com o meu perfil, isso se encaixa com o que eu sempre quis fazer, tá? Independente, traga uma memória para que vocês consigam ser realmente excelentes profissionais, certo? E para a gente ter humanização, essa humanização ela começa por dentro, tá? Então, zera tudo. Se você percebeu que tem alguma coisa que você tá errando, que você tem que melhorar, né? Zera tudo, começa de novo. Começa por onde? Por dentro, pelo seu coração. Você sabe o que você precisa? Você é bem resolvido, né? Você tem as suas questões pessoais bem resolvidas? Isso é importante. Você tem seu momento de lazer, né? Você tem as suas finanças organizadas, mesmo que zerado no negativo, mas está organizado. Você sabe quanto tempo você tem que trabalhar para chegar no positivo? Isso é importante. Quando você humaniza a si mesmo, fica mais fácil humanizar o próximo, fica mais fácil trabalhar em equipe, fica mais fácil você vivenciar a enfermagem no seu contexto total. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Então, quando a gente voltar do intervalo, a gente vai assistir esse vídeo aqui, que é bem interessante, tá? Bem importante. E eu quero que vocês venham com a cabeça aberta pensando nisso que eu tô falando, tá bom?